Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Tem dias em que levantar da cama já parece um ato heróico. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas só você sabe o peso invisível que está carregando. A alma está cansada e o corpo obedece no automático. O medo se disfarça de preguiça, de procrastinação, mas no fundo, é só o coração tentando se proteger. Ele bate acelerado, inquieto, e qualquer pequeno passo parece um Everest. Nesses momentos, a gente se sente envergonhado. Como explicar que até tarefas simples parecem impossíveis? O mundo lá fora exige força, produtividade, decisões rápidas, como se todo mundo estivesse pronto o tempo inteiro. Mas deixa eu te contar um segredo. Até os gigantes da fé tremeram. Até os mais fortes já duvidaram. Porque coragem não é a ausência de medo. É um pacto silencioso com a esperança. É escolher continuar, mesmo sem garantias. Quando tudo parece demais, a mente começa a contar histórias perigosas. Você não é capaz. Vai dar errado de novo. Todo mundo está andando, só você parado. E é aí que nasce o primeiro passo para a coragem verdadeira. Acolher sua fraqueza sem se identificar com ela. Você pode estar com medo, mas você não é o medo. Pode estar parado, mas isso não significa que está perdido. Há um mundo inteiro dentro de você ainda em movimento. E só essa mudança de olhar já começa a transformar tudo. A boa notícia: Deus não espera grandes feitos de quem está com o coração ferido. Ele não exige corridas quando mal conseguimos caminhar. O que ele pede é só um gesto de fé. Às vezes, é só respirar fundo, fechar os olhos e dizer: me ajuda a tentar. Esse suspiro já é coragem nascendo. Já é a alma se reorganizando por dentro. Porque a coragem que realmente transforma não chega gritando. Ela sussurra. E essa voz suave, quase imperceptível, que diz: segue, confia, tenta mais uma vez. Essa voz está prestes a se levantar dentro de você. E quando ela se levantar, nada mais será como antes. O que é coragem de verdade? Coragem de verdade não é a imagem do guerreiro invencível que nunca vacila. Essa figura idealizada, firme, inabalável, sempre pronto, é uma ilusão que mais afasta do que inspira. Porque a verdade é que ninguém caminha sem tropeçar. Coragem não é a ausência de medo, é presença de propósito. É aquele instante em que, mesmo tremendo por dentro, você decide continuar. Não por orgulho, mas porque algo maior dentro de você te chama, sussurra, insiste. A coragem real não faz barulho. Ela é silenciosa, espiritual, às vezes até invisível aos olhos do mundo, mas move montanhas dentro da alma. É a força que faz alguém se levantar no dia seguinte, mesmo sem saber como. É o gesto discreto de quem escolhe a esperança, mesmo quando tudo parece escuro. Muita gente acredita que coragem é privilégio de quem nasceu forte, destemido, com sangue nos olhos. Mas os mais corajosos que conheço não se encaixam nesse estereótipo. São pessoas que acordam todos os dias com dores que ninguém vê e ainda assim escolhem levantar. São aqueles que viveram perdas profundas e mesmo assim decidiram amar de novo. Coragem é seguir sendo luz, mesmo depois de ter habitado a escuridão. Ela não nasce do aplauso, mas da fé suada. Não vem das frases prontas, mas dos silêncios preenchidos por oração e decisão. E o mais bonito de tudo é que Deus não exige uma coragem do tamanho da sua dor, nem da sua batalha. Ele só pede algo do tamanho de uma semente. Um gesto pequeno, quase tímido. Falar quando tudo em você quer calar. Tentar quando o coração diz desista. Se levantar quando as forças parecem não dar conta. Porque quando você dá esse passo, mesmo que trêmulo, o céu inteiro se inclina para caminhar com você. Coragem não precisa ser grandiosa. Ela só precisa ser contínua. Um passo de cada vez, dia após dia. E é nessa constância silenciosa e firme
que ela começa a mudar sua história por dentro. E, com o tempo, transforma também tudo ao redor. Como Deus trabalha na alma antes do salto. Antes de qualquer salto na vida, Deus prepara a alma. E esse preparo, muitas vezes, não se parece com o que esperávamos. Às vezes vem em forma de silêncio, de pausa, de um vazio que ecoa perguntas sem respostas. Em certos dias, parece até abandono. Mas é nesse terreno escondido, onde ninguém vê, onde nem você entende, que ele começa o verdadeiro alinhamento. Coração, propósito, identidade. Deus não te lança ao desafio sem antes fortalecer tuas raízes. Ele não constrói no raso. Ele cava fundo. Porque sabe, aquilo que é grandioso precisa de sustentação. E por isso os tempos de espera não são perdas, são lapidação. São como as mãos do oleiro moldando o barro, com firmeza e amor. O barro não compreende o formato, não entende a pressão. Mas o oleiro vê o vaso pronto desde o início. Ele sabe o que está fazendo. O agir de Deus é de dentro para fora. Enquanto você ora pedindo coragem para avançar, Ele te mostra onde ainda há correntes, fragilidades escondidas, feridas antigas que você aprendeu a ignorar, medos herdados, vozes internas que você confundiu com verdade. Tudo isso vem à tona, não para te humilhar, mas para te libertar. Porque o que te impede de agir não é o tamanho da batalha externa, mas o peso silencioso que você carrega por dentro. E então, com sua paciência eterna, Deus começa a limpar espaço dentro da alma. Espaço onde antes havia medo, entra fé. Onde havia dúvida, entra clareza. Onde havia culpa, entra graça. E é nesse espaço restaurado que a coragem encontra morada. E quando essa limpeza profunda acontece, algo muda. A voz que antes dizia "eu não consigo, isso não é para mim", começa a ceder espaço a um sussurro novo. Suave, mas firme. Eu vou tentar. Eu estou pronto para confiar. Esse é o nascimento da coragem espiritual. Não a coragem baseada em performance, aparência ou controle, mas a coragem da verdade. Aquela que nasce do quebrantamento e floresce na confiança. Uma coragem que não precisa provar nada para ninguém, porque já foi aprovada no secreto. E quando essa coragem começa a crescer, o salto que antes parecia impossível deixa de ser um risco e se torna uma resposta. Uma resposta inevitável, de quem foi preparado por dentro, chamado com amor, e agora está pronto para viver o que nasceu para ser. Ana e a coragem de recomeçar. Ana foi casada por 15 anos. Uma vida inteira dedicada à família, aos filhos, à rotina. Ela era o alicerce da casa, cuidava de tudo, resolvia os problemas, fazia caber o impossível dentro do dia. Menos uma coisa, ela mesma. Aos poucos, foi abrindo mão dos próprios sonhos, desejos, vontades. E sem perceber, sua identidade foi se diluindo nas tarefas, nos papéis que assumiu. Quando o divórcio chegou, não foi apenas o fim de um casamento. Foi o fim de uma era dentro dela. Ana não perdeu só um parceiro. Perdeu o espelho onde se reconhecia. De repente, estava sozinha com o silêncio das paredes, com a ausência de planos, com perguntas que nunca tinha feito a si mesma. Durante meses, viveu no automático, trabalho, casa, dormir. Um cansaço emocional e nem o sono curava. Ela tinha medo até de tentar sonhar de novo. Não tenho mais idade, já passou o meu tempo, agora é tarde. Essas frases ecoavam na mente como sentenças frias, como se o tempo fosse um juiz cruel e definitivo. Mas um dia, voltando do trabalho, sentada num ônibus quase vazio, ouviu duas senhoras conversando. E uma delas disse com leveza e sabedoria: recomeçar não é voltar ao começo, é continuar, com mais sabedoria. Aquela frase entrou nela como uma semente. Ana não soube explicar por quê, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Chorou baixinho, ali mesmo, sem que ninguém percebesse. E naquele choro silencioso, Deus começou a reconstruir sua coragem. Não com pressa, mas com presença. Não com força, mas com ternura. Ela não virou uma supermulher no dia seguinte. Não saiu correndo para mudar o mundo, mas decidiu uma coisa:
Não ia terminar a vida como espectadora da própria história. Ia, ao menos, tentar escrever um novo capítulo, mesmo com as páginas amassadas. Começou pequeno. Um curso online de fotografia, que sempre foi uma paixão esquecida. Uma caminhada no parque, só para sentir o vento no rosto. Um caderno novo, onde escrevia frases, desejos, lembranças e pequenas promessas a si mesma. Coisas simples, mas que a faziam lembrar que ainda estava viva, e que ser feliz não era um luxo, era um direito. Aos poucos, Ana reencontrou a si mesma. Não a mulher de antes, mas uma versão mais verdadeira, mais consciente, mais leve. Entendeu que a coragem dela não estava em fazer algo grandioso, mas em se permitir ser nova, mesmo depois da dor. Em acreditar que não era tarde para florescer. Hoje, Ana inspira outras mulheres que achavam que já era tarde demais. Ela não conta sua história como quem venceu tudo, mas como quem decidiu continuar, com mais sabedoria. E tudo começou com uma escolha. Uma escolha silenciosa, íntima, mas poderosa. A escolha de recomeçar. 3 passos para cultivar coragem espiritual. Coragem espiritual não se força, se cultiva. É como uma semente plantada na alma. Precisa de cuidado, repetição, tempo. E o primeiro passo desse cultivo é lembrar-se de quem você é, em Deus. Porque o medo tem um jeito sutil de roubar identidade. Ele não grita, ele sussurra mentiras. Você não consegue, você é pequeno demais, você não é capaz. E, com o tempo, você começa a esquecer. Esquece o que já venceu, o quanto já suportou, o propósito para o qual foi chamado. Por isso, ancore-se na palavra. Pegue um versículo, uma promessa, uma frase que ecoe o céu dentro de você. Escreva. Repita. Declare em voz alta, mesmo que o coração ainda esteja tímido. A coragem espiritual nasce quando a fé desperta a memória da alma, aquela parte esquecida que ainda sabe. Você não está só. O segundo passo é agir apesar do medo, com gestos pequenos, discretos, mas constantes. Coragem não é uma explosão repentina de força. É uma decisão diária. Ela não aparece antes do movimento. Ela é ativada depois. Quer um exemplo prático? Se você tem medo de falar em público, comece gravando áudios só para você. Se teme se expor, escreva cartas que não pretende enviar. São gestos simples, quase silenciosos, mas profundamente poderosos. Porque cada pequeno passo é um fio que costura a confiança de volta ao seu peito. E com o tempo, algo muda. O medo não desaparece de uma vez, mas perde força, perde espaço. Porque quem age com fé, mesmo tremendo, começa a sentir o chão firme sob os pés. E isso já é milagre. O terceiro passo é orar com sinceridade profunda. Não apenas pedindo que Deus retire o medo, mas suplicando por uma força maior do que ele. Foi assim com Jesus, o Filho de Deus, em dor extrema, suando gotas de sangue, também sentiu medo, mas fez a oração mais corajosa que se pode fazer. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Essa oração não tenta escapar da dor. Ela a atravessa, com fé, com entrega, com verdade. Quando você entrega seu medo a Deus, você está dizendo com o coração aberto: eu não confio totalmente na minha força, mas confio na tua presença. E é aí que a verdadeira coragem espiritual nasce. Não da certeza, mas da confiança. Não do controle, mas da entrega. Não do barulho, mas do silêncio que repousa no colo de Deus. 1. Exercício simples para enfrentar o medo com fé. Quando o medo vier, e ele vem, porque é humano, tenha uma resposta preparada. Não fuja. Não se esconda atrás da distração, da rotina ou das desculpas que parecem proteger, mas na verdade aprisionam. Sente-se. Respire fundo. Deixe que o ar entre como um convite à clareza. Pegue papel e caneta, sem pressa, como quem se prepara para conversar com a própria alma. E escreva, com toda a honestidade que conseguir, o que exatamente estou com medo de enfrentar. Dê nome ao seu medo. Nome completo. Não diga só tenho medo do futuro. Diga do que exatamente no futuro.
Não diga apenas tenho medo de fracassar. Detalhe o que isso significa para você. Porque o medo cresce no vago. Ele se fortalece quando não tem forma. Mas quando você o descreve com precisão, ele começa a perder o tamanho. O monstro encolhe. Porque o medo se alimenta do escuro, mas desaparece sob a luz da consciência. Agora, vire a página. Do outro lado do papel, escreva outra pergunta. Se eu agir com coragem, mesmo com medo, o que pode acontecer de bom? Seja realista, mas não pessimista. Seja honesto, mas não limitado pela dor. Talvez você se surpreenda. Talvez algo novo se abra. Talvez você não vença de primeira, mas cresça como nunca antes. Talvez, e só talvez, você viva um milagre. E ao escrever essas possibilidades, você começa a construir, dentro de si, uma ponte entre o medo e a fé. Você mostra para sua mente e para sua alma que a coragem não é a ausência de risco, é confiança no propósito. E para encerrar esse exercício, não há ferramenta mais poderosa do que a oração. Não precisa ser uma oração longa ou bonita. Só precisa ser sincera. Diga algo como: Deus, eu tenho medo, mas eu não quero mais ser guiado por ele. Me ensina a confiar mais no teu plano do que na minha dor. E então, fique em silêncio, apenas por um instante. Respire, sinta, permita que esse momento simples se transforme em semente. Uma semente de coragem plantada no terreno fértil da vulnerabilidade. Porque é ali, no silêncio entre a dor e a entrega, que a coragem começa a respirar, começa a crescer e começa, discretamente, a transformar a história. Um exercício simples, mas capaz de mudar tudo. Quando você se move, o céu se alinha. Tem algo que só acontece depois que você se move. O céu responde. Pode parecer simples, mas é uma verdade profunda. Deus sempre está pronto. Sempre esteve. Mas Ele honra quem decide crer antes de ver. Não é sobre merecimento, é sobre movimento. O mar não se abriu antes de Moisés estender o cajado. A muralha de Jericó não caiu antes do povo dar 7 voltas em obediência. O milagre não é antecipado pela oração isolada, mas ativado pelo passo de fé. Aquele que todos veem, mas só você sabe o quanto custou. Quando você se move, o céu se alinha. É como se uma engrenagem espiritual começasse a girar. Portas que estavam fechadas começam a se destrancar. Encontros inesperados acontecem. Respostas surgem onde antes havia silêncio. E o mais bonito, às vezes, a mudança mais poderosa não acontece ao seu redor, mas dentro de você. É a paz que chega sem explicação. A certeza suave que silencia os ruídos. O cansaço que se dissolve como névoa ao sol. Porque quando você age com coragem, mesmo com medo, mesmo sem garantias, algo se alinha entre o céu e o seu coração. Você passa a sintonizar sua vida com o ritmo de Deus. E nessa sintonia, tudo começa a encontrar lugar. As coisas fora, mas principalmente, você. Você encontra o seu lugar. Não espere pelas condições ideais. Elas quase nunca chegam. O cenário perfeito é uma miragem. Mas o Espírito, esse sim, sempre vem. E quando sentir o toque suave dele, aquele impulso discreto, mas profundo, haja. Com medo mesmo. Com dúvida mesmo. Com lágrimas nos olhos, se for necessário. Mas haja. Porque a fé sem obra é só uma ideia bonita. Um sonho preso na teoria. Mas a fé com movimento é milagre em construção. Você não precisa ver o caminho todo. Só precisa andar na direção onde Deus acendeu a primeira luz. E quando você der esse passo, mesmo que trêmulo, o céu vai te encontrar no meio do caminho. Porque ele nunca deixou de estar lá. Só estava esperando você se mover. Agora, respira fundo. Fecha os olhos por um instante. Permita que o silêncio acomode tudo o que você ouviu aqui. E então, com sinceridade, pergunte a si mesmo: qual é o próximo passo que eu sei que preciso dar, mas ainda estou adiando? Porque a verdade é que a coragem não nasce do acaso. Ela não cai do céu como mágica. Ela nasce da decisão, da escolha de se mover, mesmo quando o chão ainda parece incerto. De tentar,
mesmo com o coração apertado, de confiar, mesmo com lágrimas nos olhos. A pergunta agora é simples, mas poderosa. Qual pequena atitude de coragem você vai tomar hoje? O que está ao seu alcance, agora, mesmo com medo? Escreve nos comentários. Às vezes, colocar em palavras já é o primeiro passo. E se esse vídeo tocou você, compartilha com alguém que também está paralisado, alguém que precisa de um empurrão espiritual, de um lembrete de fé. Se inscreva no canal Guardião da Consciência, ative as notificações e caminhe com a gente nessa jornada de fé, propósito e transformação interior. Porque no final das contas, lembre-se, você não está esperando o momento certo. O céu está esperando o seu primeiro passo. E quando você der esse passo, mesmo trêmulo, você não vai estar só. Porque o céu sempre caminha com quem decide avançar com o coração em Deus. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou onde antes havia silêncio, então a missão se cumpriu. Aqui, não entregamos respostas prontas, entregamos caminhos. E lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas espera o momento certo para rugir. Que a bondade te guie, que a consciência te proteja, e que o silêncio continue sendo o lugar onde Deus fala com você. Até o próximo despertar. Guardião da Consciência, a voz que ecoa, onde mora o invisível.